aguento mais esse calor, mas não é possível, essa chuva não para mais. Nossa, mas tá tudo muito caro, nem um descontinho a gente consegue? Ganhei R$1 de desconto. Uau, que descontão! Era melhor nem ter me dado desconto. Você convive com pessoas assim, que tudo é motivo para reclamar? E se você não aguenta mais ouvir as reclamações das pessoas com as quais convive, então este vídeo pode te ajudar. Porque hoje compartilharei com você ideias e sugestões que pode adotar para reverter essa situação. Conversaremos também sobre os malefícios que a reclamação traz para a nossa vida e ainda te ajudarei a detectar se você não é uma pessoa reclamona. E sem enrolação, vamos logo começar com o primeiro tópico. O que você pode fazer para suavizar o convívio com uma pessoa reclamona. Sempre que estiver conversando com uma pessoa que tem esse péssimo hábito da reclamação e você notar que durante a conversa ela já começou a reclamar, você pode mudar de assunto, puxar a conversa sobre coisas engraçadas ou divertidas, contar histórias inusitadas que aconteceu com você, comentar de notícias boas que leu ou viu, conversar sobre coisas triviais como filmes, séries, músicas, falar sobre viagens ou locais que tem vontade de conhecer. Ou seja, procurar manter uma conversa leve e descontraída. E também se policiar para não ser contaminada pelo negativismo da outra pessoa e acabar fazendo pequenas reclamações desses assuntos triviais dos quais estão conversando. Por exemplo, estão falando de um filme X que está em cartaz e quando percebe, você mesma está reclamando do preço do ingresso. Em uma conversa com uma pessoa que só reclama, esse tipo de comentário deve ser evitado. E quando eu tiver que conversar algo sério com essa pessoa, como devo fazer para ela não começar a reclamar? Nesse caso, que a conversa já pede uma postura mais séria e centrada, fique atenta ao clima da conversa. Não é porque é uma conversa séria que o clima tem que ser pesado. Fique atenta e sempre que perceber que a conversa está tomando um direcionamento pesado de lamúrias e lamentações, redirecione a conversa, conduzindo-a para um clima mais ameno e suave, sem perder a seriedade que a conversa possa exigir. E outra coisa que você pode fazer é sempre que a pessoa reclamar de algo, procure mostrar o lado positivo desse algo. E se nada disso adiantar, o que eu faço? Se mesmo depois de todas essas tentativas, a pessoa a todo momento insistir em voltar para as reclamações, você pode sutilmente conduzir a conversa para uma finalização e se retirar. Ou, se não for possível se retirar, apenas ouça pacientemente a pessoa, sem alimentar o negativismo dela, e na primeira oportunidade se retire ou arrume algo para fazer em outro cômodo ou em outro lugar. Agora, o melhor dos cenários. Se puder, afaste-se das pessoas reclamonas. Evite conviver com pessoas assim. Se não for possível e a convivência for quase que obrigatória é só modo de dizer, porque ninguém é obrigado a conviver com ninguém. Mas enfim, se você não ver como acabar com essa convivência, procure mostrar para essa pessoa de forma educada e respeitosa o quanto é ruim viver nesse ciclo de reclamações e o quanto ela está se tornando uma pessoa de difícil convivência. Se com o tempo resolver, ótimo. Se não, por mais difícil que seja, dê um jeito de afastar dessa pessoa ou de pelo menos ficar o mínimo possível perto dela. Se você já fez de tudo para ajudar essa pessoa a enxergar e a sair desse hábito tão ruim, mas ela não quer enxergar e nem mudar, então não há mais nada que você possa fazer, porque não se ajuda quem não quer ser ajudado. Agora, uma reflexão muito importante que você deve fazer é se você não é esse tipo de pessoa. Observe se você não anda reclamando de tudo e de todos. Se isso estiver acontecendo, pode ser um dos motivos que faz com que você atraia pessoas também reclamonas para perto de você. Mas, afinal, por que reclamar é tão prejudicial? Porque a reclamação é como uma lupa para a negatividade.
A pessoa que vive reclamando foca apenas nos problemas, nas coisas ruins que estão acontecendo com ela e com o mundo. Só enxerga os erros, falhas e as coisas que não tem ou não conseguiu. Fica cega para as coisas boas da vida, não consegue perceber as bênçãos que recebe diariamente. Não nota e nem valoriza os presentes da vida. Como está sempre focado no lado ruim das coisas, só atrai mais e mais dessas coisas para a própria vida. Perde oportunidades preciosas por não estar aberta às coisas boas da vida, por não acreditar que algo de bom possa acontecer com ela. Uma pessoa que só sabe reclamar da vida acaba se tornando alguém desagradável, cansativa, desconfiada, descrente, desmotivada, enfim, uma persona não grata. Mas se reclamar traz todos esses malefícios para a nossa vida, por que as pessoas reclamam tanto? Normalmente, as pessoas que têm o hábito de reclamar a todo momento nem percebem que estão reclamando. Já é algo tão automático, tão comum, que elas nem consideram que o que falam é uma reclamação. Muitas dizem até mesmo que não estão reclamando, estão apenas fazendo uma observação. E as pessoas normalmente reclamam muito por hábito, como eu já disse, por ser um costume nacional, infelizmente já se normalizou reclamar. Se não tem assunto, o melhor é reclamar de algo ou de alguém. Uma pessoa que não reclama é taxada de metida ou falsa. E para não receber esses rótulos, opta por fazer parte do time dos reclamões, para se encaixarem, por acreditarem que é impossível não reclamar diante das condições do Brasil. E o pior de tudo, por acreditarem que reclamar faz parte da vida. Como não se tornar ou deixar de ser uma pessoa reclamona? Se você fez uma autoavaliação e chegou à conclusão de que é uma pessoa reclamona ou de que não reclama tanto assim, mas quer evitar cair nessa cilada, você deve observar mais o que fala e como fala. Estar atenta ao tipo de conteúdo que consome na internet ou na TV. Observar o tipo de comentários que faz nas postagens nas redes sociais. Avaliar quais são os seus pensamentos mais recorrentes. Se você normalmente pensa mais em coisas boas ou em coisas ruins. Afinal, a reclamação pode ser também por pensamento. Atentar-se para os tipos de assuntos que você conversa. Como são as conversas com as pessoas que mais convive? Normalmente são conversas pesadas e tensas ou alegres e descontraídas? Avaliar como você se sente em relação à sua vida. Você trabalha em prol dos seus sonhos? Em prol dos seus objetivos? Ou tudo que você faz em seu dia a dia só te afasta cada vez mais do que almeja? Se isso acontece, pode ser um fator que contribui para o seu hábito de reclamar. Só que reclamar não vai resolver, na verdade, só vai piorar as coisas. Todas essas observações você pode fazer também em relação à vida da pessoa reclamona que convive com você. Mas não é para você julgar ou rotular a vida dessa pessoa. É claro que neste caso você fará observações superficiais com base na convivência sua com ela, já que não podemos ter certeza absoluta a respeito da vida de terceiros, por mais íntimos que sejamos dessa pessoa. O intuito de fazer esse questionário a respeito da pessoa que reclama muito com quem você convive é para procurar se colocar no lugar dela e tentar entender por que ela age como age. Ao fazer isso, de repente fica até mais fácil em ajudá-la a sair desse ciclo vicioso da reclamação. E como disse o poeta, no sertão da vida, onde o sol queima forte, há quem passe os dias só reclamando da sorte. Como cactos secos, seus lábios ressequidos, ecoam lamúrias, lamentos esquecidos. Ah, como é fácil apontar o dedo e murmurar sem perceber a beleza que há em caminhar. Reclamar das pedras no caminho árduo, ignorando a lição em cada momento escuro. Mas na jornada da vida, o esforço é contínuo e encontrar a beleza é um desafio mútuo. Pare e escute o vento que canta nos ramos. Veja o céu estrelado, sinta os seus encantos. Em vez de reclamar, dance com a chuva fina e abrace a vida
com toda a sua sina. Cada tropeço é uma chance de aprender. Cada dor, uma história para se escrever. Em vez de reclamar, transforme em poesia a dor, a tristeza, toda a melancolia, pois na estrada da vida há mais do que se vê, é preciso enxergar além do que se crê. Então pare de reclamar e comece a criar um mundo mais belo onde o amor possa habitar. Reflita sobre as palavras desse poema. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E para você que chegou até aqui, acredito que vai gostar desse vídeo aqui também. Te encontro nesse próximo vídeo. Bye, bye!